A história dos supermercados em Angola está profundamente ligada à evolução social, económica e política do país. Muito antes do surgimento das modernas redes de autoatendimento, o abastecimento alimentar era garantido por cantinas, armazéns coloniais, localizados nos centros urbanos e zonas agrícolas e mercados tradicionais, que refletiam as desigualdades e limitações do período colonial. Com a independência, os conflitos armados e as profundas transformações económicas, o comércio alimentar passou por fases de ruptura, adaptação e reinvenção. Estabelecimentos maioritariamente pertencentes a colonos portugueses, oferta limitada e focada em produtos importados. Esses espaços não eram supermercados no conceito moderno, mas funcionavam como pontos centrais de abastecimento, sobretudo em cidades como Luanda, Benguela e Ombo. Ao longo das décadas, Angola transitou de um sistema comercial marcado pela escassez e informalidade para um modelo mais estruturado, com supermercados modernos que hoje desempenham um papel central na distribuição de bens essenciais, na criação de empregos e no apoio à produção nacional. Compreender essa trajetória, do passado ao presente, é compreender também a resiliência do povo angolano e a forma como o comércio se adaptou às diferentes realidades históricas do país. Com a independência, em 1975 muitos comerciantes abandonaram o país, o Estado assumiu o controle de vários estabelecimentos. Neste período, o conceito de supermercado praticamente desapareceu, deixando alguns já existentes. A Martal e o Jumbo é neste contexto que se destacam, consideradas pioneiras do comércio moderno no país. A Martal teve um papel fundamental na organização do abastecimento alimentar urbano, operando armazéns e espaços comerciais que introduziram práticas mais avançadas de armazenamento, distribuição e venda de produtos alimentares. A empresa tornou-se uma referência sobretudo nos centros urbanos, atendendo a uma população crescente e cada vez mais dependente do comércio formal. O Jumbo, por sua vez, destacou-se como um dos primeiros modelos de grande superfície comercial em Angola ainda no tempo colonial. Embora distante do conceito atual de hipermercado, o Jumbo já apresentava características inovadoras para a época, como maior variedade de produtos, melhor organização dos espaços e um modelo de compra mais centralizado. A sua presença marcou uma transição importante entre as cantinas tradicionais e o futuro conceito de supermercado moderno. Apesar dessas evoluções, o acesso a esses estabelecimentos era profundamente desigual. A maior parte da população africana enfrentava restrições económicas e sociais, enquanto esses espaços serviam principalmente à população colonial urbana. Ainda assim, Martal e Jumbo lançaram as bases estruturais e logísticas que permitiriam, décadas mais tarde, a consolidação das redes modernas de supermercados em Angola. Depois da independência, os zambas e armazéns e as lojas do povo surgiram em operação. Guerra Civil e Informalidade, 1975 a 2002. Durante a Guerra Civil, a sobrevivência dependia de mercados informais, venda em pequenas quantidades. O papel das zungueiras. As zungueiras tornaram-se figuras centrais, venda ambulante de produtos alimentares, abastecimento direto às comunidades. Com o fim da guerra, reabertura económica, investimento privado, reorganização das cadeias de abastecimento. Surgimento dos primeiros supermercados modernos. Esses supermercados surgem principalmente em Luanda, impulsionados pela urbanização e crescimento da classe média. Neste contexto de profundas dificuldades económicas e de escassez generalizada, surgiram os zambas como uma resposta prática e adaptada às necessidades reais da população angolana. Mais do que simples espaços comerciais, os zambas funcionaram como mecanismos de sobrevivência económica, assegurando o acesso mínimo a bens essenciais num período marcado por racionamento, instabilidade logística e fraco poder de compra. Com a presença de armazéns e de algumas lojas organizadas sob a designação de Loja do Povo. Estes espaços aproximavam os produtos básicos das comunidades, muitas vezes em bairros periféricos, onde o comércio formal era inexistente ou insuficiente. Embora distantes do conceito moderno de supermercado, os zambas introduziram uma forma estruturada de distribuição, combinando preços controlados, fornecimento estatal ou semi-estatal e uma lógica de atendimento voltada para a população em geral. A Loja do Povo, em particular, tornou-se um símbolo dessa fase, representando o esforço do Estado e das comunidades em garantir abastecimento alimentar e bens de primeira necessidade num contexto adverso. Assim, os zambas ocuparam um lugar de transição na história do comércio angolano, situaram-se entre o colapso do sistema colonial, a escassez do pós-independência e o surgimento gradual de iniciativas privadas que, mais tarde, dariam origem às redes modernas de supermercados. Foram, acima de tudo, uma resposta concreta às necessidades do povo angolano num dos períodos mais desafiantes da sua história. Alguns cidadãos e famílias recebiam cartões de abastecimento. Esses cartões permitiam compras mensais ou periódicas. As compras eram feitas em armazéns estatais, zambas e lojas do povo. Os produtos eram bens essenciais: arroz, farinha, óleo, açúcar, sabão, entre outros.
Este sistema surgiu como resposta à escassez generalizada de produtos e economia centralizada e planificada. Necessidade de garantir um mínimo de equidade no acesso aos bens. Não se tratava de um sistema universal e uniforme em todo o país, nem funcionava sempre da mesma forma. Variava por cidade, bairro e período, dependia da disponibilidade de produtos, era mais comum em centros urbanos. O Estado assumiu grande parte do comércio formal, muitos estabelecimentos passaram a funcionar como lojas estatais. Nesta fase, os supermercados como espaço moderno praticamente não existiam. O consumo dependia de lojas públicas, cooperativas, pequenos armazéns de bairro, que depois teve o encerramento este modelo de compras a cartão. Com o declínio dessas unidades, nos anos 80,90 e 2000. Ao longo do processo de reconstrução económica e de abertura gradual do mercado em Angola, o setor do comércio alimentar foi sendo marcado pelo surgimento, consolidação e, em alguns casos, desaparecimento de várias cadeias e unidades comerciais. Em fases distintas, empresas como Intermarket, Anguchip, Canguru, Interpark e os Zambas desempenharam um papel relevante na transição entre o comércio estatal, o privado emergente e os primeiros modelos organizados de supermercados. Estas estruturas responderam, em diferentes momentos, às necessidades de abastecimento da população urbana, num contexto ainda marcado por limitações logísticas e económicas. Já em tempos mais recentes, sobretudo a partir dos anos 2010, Angola assistiu ao surgimento de redes de supermercados modernas, com maior padronização, diversidade de produtos e modelos de gestão mais próximos dos padrões internacionais. Entre elas destacam-se o Nosso Super. O Nosso Super foi criado em 2006 como projeto estatal para modernizar o comércio de retalho. Chegou a ter mais de 30 lojas espalhadas pelo país. Enfrentou problemas de gestão, abastecimento e sustentabilidade financeira. Foi descontinuado em 2012, com as lojas posteriormente privatizadas e ocupadas por novas marcas como Mangolé, Pomobel e Sequebra. Foi nesta fase que surgiram redes como o Arreô, o Candando, Shoprite, Quero, Pingo Doce, Maxi, Alimenta Angola e o Popalá, Kibabo, Angomart. Algumas destas cadeias mantêm-se em funcionamento e continuam a adaptar-se à realidade económica atual, enquanto outras permanecem apenas na memória coletiva dos consumidores angolanos, como símbolos de fases específicas do desenvolvimento económico do país. No seu conjunto, todas contribuíram para moldar os hábitos de consumo, estruturar o mercado alimentar e contar a história da evolução dos supermercados em Angola. O Jumbo, em maio de 2025, anunciou o encerramento temporário das suas atividades devido a dificuldades estruturais e conjunturais. A decisão implicou rescisão de contratos e mostrou a fragilidade de grandes operações em momentos de crise económica. A Martal, sendo antiga, ainda está em funcionamento. Mudança de hábitos de consumo. A história recente dos supermercados em Angola mostra que nem todas as insígnias conseguiram sobreviver às mudanças económicas e estruturais do país. A revolução dos supermercados em Angola é marcada por tentativas estatais. É uma história de avanços e recuos, mas que evidencia a busca por modernização e adaptação às realidades económicas e culturais. A história dos supermercados em Angola é, acima de tudo, uma história de adaptação e resiliência. Do modelo colonial às redes modernas dos anos 2000, o setor acompanhou as transformações profundas do país, refletindo os seus desafios e conquistas. A trajetória dos supermercados em Angola reflete, de forma clara, as grandes etapas da história nacional. Do período colonial, marcado por cantinas e armazéns de acesso limitado, passando pela fase pós-independência caracterizada pela escassez e pela forte presença da informalidade, até à consolidação de redes modernas após a paz e a reconstrução, o comércio alimentar acompanhou as mudanças estruturais do país. Hoje, os supermercados representam mais do que simples espaços de compra e venda, são agentes de desenvolvimento económico, promotores da produção nacional, geradores de emprego e elementos essenciais para a segurança alimentar. Apesar dos desafios ainda existentes, como a logística, as desigualdades regionais e a dependência de importações, o setor demonstra capacidade de adaptação e crescimento. Assim, a evolução dos supermercados em Angola é um retrato vivo, onde passado e presente se cruzam na construção do futuro. Este vídeo retrata a evolução dos supermercados tendo como principal referência a província de Luanda. Noutras províncias de Angola, essa história pode apresentar variações, de acordo com as realidades locais, o contexto económico e o período de desenvolvimento de cada região. Chegamos ao fim de mais um tema. Agradecemos profundamente por caminhar connosco nesta jornada que vai além da informação, representa um compromisso com o conhecimento, a inovação e o desenvolvimento sustentável. Cada ideia partilhada é uma semente lançada no presente, que germina na nossa realidade e floresce no futuro. Seguimos juntos, com novas ideias, novas histórias e soluções que continuam a unir pessoas, empresas e sonhos. Continua a viajar connosco nesta plataforma de ideias visionárias que impulsionam inovação.
Conhecer as empresas nacionais aumenta o conhecimento, estimula a aprendizagem e valoriza o potencial económico do país. Angola Empresas, um canal dedicado a promover e dar destaque às empresas angolanas. Continuamos juntos nesta caminhada. Até o próximo vídeo, com mais novidades.